Boa tarde, estamos aqui no A Vinho num formato diferente do habitual, virtualmente, mas tivemos a oportunidade de ter aqui alguns dos produtores que normalmente estão presentes e também fazem parte do Conselho da Azambuja. Mas primeiramente, antes de começarmos a provar cada um, dar aqui algumas dicas de como provar. Primeiro, pegar no copo. Normalmente as pessoas têm a tendência de pegar o copo por aqui ou por aqui, não é nada bonito, como podem perceber, e tem aqui um pé. Este pé serve para segurar o copo, para ser uma forma mais fácil. Por outro lado, podem também segurar pela base, mas depois torna-se um bocadinho mais difícil de controlar. Por isso o melhor é pegar pelo pé. Isto é só uma dica, não quer dizer que se gostarem mais de colocar assim, também não há qualquer problema. O que acontece é que se for um vinho branco, vai aquecer um pouco mais e se for um vinho tinto, também vai aquecer um pouco mais. Por outro lado, vamos ficar com o copo todo sujo. Alguém já o esteve a limpar e eu agora estou a sujar, mas pronto, é só para exemplificar. De qualquer maneira, isto é importante, segurar o copo, e também para quem quer entender de vinhos, quem quer perceber de vinhos, é uma forma muito fácil. Depois, eu vou só colocar aqui um pouco do vinho, só para exemplificar a segunda dica. Normalmente servimos o vinho e qual é que é a tendência normal? É andar aqui a agitar. Não o façam. Primeiro, sirvam o vinho, cheirem e tentem perceber se o vinho está em condições. Esta é uma primeira fase para quê? Acima de tudo, para sabermos se o vinho está em condições ou não, se tem defeito, às vezes pode ter algum problema, é normal, não é uma coisa fora do normal, antes pelo contrário, por vezes pode acontecer, ou o cheiro de rolha, ou alguma coisa diferente do habitual. Por isso, depois, podemos agitar. E o agitar, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer uma oxigenação, estamos a colocar oxigênio dentro do copo para libertar os aromas. E como é que devem fazer? Não fazem assim, ok? Isto aqui, como podem ver, isto agita, mas não faz nada. O ideal é só uma questão aqui de pulso. Okay? E estamos a oxigenar o vinho. Aqui neste caso não é problemático porque temos um vinho que é novo. Sendo um vinho novo, não sofrem desse problema porque estamos a agitar, como é novo, tem bastantes aromas. Depois, a seguir, terceira dica, cheirar. E aqui não há qualquer problema de colocar o nariz dentro do copo, ok? Coloquem o nariz dentro do copo, não há problema. Aliás, há quem diga que, neste caso, quem tem um nariz grande até é bom, porque vai ser melhor provador e vai cheirar muito melhor. Por isso aqui já é uma forma também de, às vezes as pessoas não gostam dessa situação, mas aqui é uma boa ferramenta. Cheirar. E para que é que serve esta inspiração dentro do copo? Para avaliar o aroma. E como é que nós podemos avaliar? Se eu quiser ser um pouco mais técnico, posso colocar isto de uma forma técnica e ser muito difícil. Mas posso ir também por um caminho um bocadinho mais fácil. Como? A que é que cheira? O que é que me faz lembrar? Faz-me lembrar o quê? Alguns aromas da minha infância, algum jardim que eu passei, tem umas flores, faz-me lembrar algumas árvores de fruto, mas acima de tudo, isso é importante, mas onde é que bebiam este vinho? Numa altura do verão ou no inverno? Para perceber onde é que era o sítio correto para o beber. Provavelmente, sendo este um vinho branco, com estes aromas que ele tem, se calhar era muito mais fácil provar este vinho no verão, porque transmite frescura. Okay? Depois, com o quê? Se é um vinho para acompanhar com comida ou se é um vinho para se beber apenas e só na esplanada, na piscina ou na praia. Tudo isto também são formas que eu tenho para desmistificar e descomplicar esta questão do vinho. Porque às vezes as pessoas não pegam no vinho, não bebem vinho porque acham que aquilo é só para alguns, é só para os entendidos. E não é para todos. Aliás, o melhor vinho é aquele que sabe melhor. Naquele dia, àquela hora. Não quer dizer que amanhã, à mesma hora, com outra companhia, aquilo saiba a mesma coisa. Se calhar até foi da companhia, mas não. Mas aí depois é uma questão de experimentar. De qualquer maneira, além destes aromas, há sempre uma tendência de avaliar a lágrima. O que é a lágrima do vinho? A lágrima não é mais do que um álcool que corre nas paredes do copo. Eu não sei se conseguem avaliar bem, eu também posso
colocar aqui num copo um vinho tinto, para ser mais fácil. Eu vou agitar, vou libertar os aromas, mas também vai haver a formação destas lágrimas, que não é mais do que o glicerol, ou seja, um dos álcools que corre nas paredes do copo. Isto serve para quê? Antigamente, os antigos tinham uma máxima que é: se chorasse muito, ou seja, se as lágrimas caíssem com muita abundância e lentamente, quer dizer que o vinho chora bem. Chora bem quer dizer que é um grande vinho. Porque antigamente via-se muito a avaliação tendo em conta o grau alcoólico. Isto serve para quê? Serve para, nós agitamos, vemos a lágrima a cair, é uma lágrima que corre lentamente, se formos comparando com este quase nem se vê a lágrima. Okay? Este aqui quase não se vê a lágrima quase a cair, demora mais tempo, porque tem um teor de álcool menor. O vinho tinto normalmente tem um teor de álcool maior. Então, isto serve para quê? Ao saber a quantidade de álcool ou não do vinho, se corre mais lento ou mais rápido, eu posso saber de onde é que ele vem, qual é que é o terroir, digamos assim, qual é que é o clima de onde o vinho vem. Provavelmente, se correr lentamente, estamos a falar de um vinho que vem de uma região com um teor de calor muito maior do que o normal. Isto quer dizer o quê? Se corre mais lentamente, quer dizer que eu vou ter mais álcool. Se eu tenho mais álcool, tenho a uva apanhada mais madura. Mais madura quer dizer que tenho mais açúcar no bago. Se tenho mais açúcar no bago, tenho mais calor para que essa mesma uva amadureça melhor. Se for ao contrário, quando temos uma lágrima mais rápida a cair, provavelmente temos um teor de álcool menor. Isso quer dizer que provavelmente estamos a falar de uma região um pouco mais fria, ou seja, em que a uva não amadureceu tanto porque não houve tanto calor, ficando um pouco mais de água, menos açúcar no bago, dando origem a vinhos, se calhar não mais alcoólicos, mas também um pouco com alguma acidez e alguma frescura. Por isso, basicamente, se antigamente era apenas e só para ver se chora muito ou se chora pouco, ou se tinha mais álcool ou menos álcool, agora conseguimos ter um bocadinho da maior percepção, tendo em conta quase só cheirando e nem sequer provando. Isto serve para quê? Se estamos a falar de regiões quentes, estamos a falar de, nos vinhos brancos, aromas mais frutados, mais tropicais, tendo em conta também a região e a casta, isto é, variedade de uva, e quando falamos em vinhos tintos, também estamos a falar de uma capacidade aromática muito maior, em regiões mais quentes, em que o álcool onde a lágrima é mais persistente, em que podemos ir desde os frutos vermelhos às notas especiadas ou algumas notas quase de fruta muito madura. Se formos falar em regiões mais frias nos vinhos tintos, temos aromas um bocadinho mais herbais, mais ervas aromáticas e se calhar por vezes um bocadinho mais com aromas um bocadinho menos maduros. Pronto. Isto basicamente para quando nós queremos provar o vinho e nem sequer ainda provámos e fizemos a degustação. Depois, como é que nós utilizamos? Além destes aromas, dessa capacidade, e eu gosto de frisar sempre que todos nós temos uma memória olfativa, temos que treinar. E muitas vezes, como é que a treinamos? Não é beber muito vinho, bem, isso também pode ajudar, provar, mas acima de tudo, cheirar tudo o que se encontra à nossa volta. Sejam bons, sejam maus, para ir treinando a nossa memória olfativa. E por isso, é assim que nós nos tornamos melhores provadores. Isto é tudo como uma questão de prática. Mas volto a frisar, a prática não é em quantidade, mas sim em qualidade. Porque se for em quantidade, se estivermos a provar sempre todos os dias, ou bebemos todos os dias 10 a 15 vinhos, acho que a coisa não vai lá correr muito bem. A nível de sabor, o que é que nós temos que fazer? Colocamos o vinho na boca, bochechamos. Agora não vou fazer aqui o barulho porque cada um depois em sua casa poderá o fazer, e deixar um bocadinho entrar o ar, ok? Para libertar os aromas. E depois deitar para fora, caso seja possível, ou se estiverem no vosso ambiente descontraído também, não é um copo ou dois que vos pode fazer mal, está bem? Aliás, até dizem que faz bem beber um copo de vinho todos os dias, tinto, porque é antioxidante. Depende do tamanho do copo. Às vezes é importante dizer que um pouco por aí. Então,
E o que é que nós vamos avaliar no sabor? Vamos avaliar se o vinho é seco ou doce, se temos mais ou menos acidez, se sentimos mais calor e se o sabor se mantém durante muito tempo. Então, como é que nós vamos avaliar? Primeiro, na ponta da língua, é onde nós vamos sentir se o vinho é mais seco ou mais doce. Normalmente todos os vinhos brancos ou tintos, exceção aos licorosos, aos abafados, ou alguns vinhos que são feitos exclusivamente para serem doces, todos os outros são todos secos, ok? E aqui o que é que nós sentimos? Seco e depois a outra parte. O que é que vamos avaliar a nível da acidez? Como é que nós avaliamos a acidez? Quanto mais saliva produzimos, mais ácido é o vinho. Então vamos salivar mais para tentar combater uma sensação que não é a mais agradável. Por isso, normalmente vinhos de regiões mais frias, vinhos em que as uvas foram apanhadas mais verdes, com mais água disponível, temos sempre uma tendência de salivar um bocadinho mais por causa da sua acidez. Depois, por outro lado, porque é que sentimos calor? Tem a ver com o álcool. Quanto mais alcoólico for o vinho, mais sensação de calor vamos ter. Experimentem beber um pouco de uma aguardente vínica e vão sentir muito calor. Pronto, esse se calhar é o máximo, mas num vinho tinto alcoólico não vão sentir tanto calor, mas vão sentir algum calor. E por fim, os sabores e as intensidades que podemos encontrar no vinho. E depois, acho que acima de tudo, o que devem sempre fazer é provar vinhos e não é avaliar se é melhor, se é pior, mas sim se gosto, se não gosto, se isto ficava bem com um prato A, B ou C, ou se bebi ao vinho junto à lareira, num dia de inverno, se calhar normalmente associado a um vinho tinto, na esplanada, na varanda, na praia, num almoço com os amigos ou em família, quando isto puder tudo abrir, claro. Mas acho que são estes termos e são estas dicas que podemos dar para vos ajudar a encontrar vinho. Por isso não vão ver aqui se o vinho é melhor ou pior, mas sim transmitir que o vinho pode ser agradável naquele dia, àquela hora com aquele grupo de amigos, mas se calhar com outro, no outro dia, porque estamos mais cansados, não estamos com muita paciência, ou por alguma razão, alguma coisa não está de acordo com aquilo que teve no outro dia, não quer dizer que seja sempre tudo igual. Okay? Por isso, isto foi uma breve descrição de como provar. Claro que podíamos ficar aqui mais uma hora ou duas a falar sobre como provar, mas eu penso que se quiserem começar a provar, eu acho que vamos ter que começar aqui com os vinhos que temos. Então, vamos começar com o primeiro vinho e começamos em casa, digamos assim, em Eivares de Cima, Canto da Vinha, da Civac, Fernão Pires Arinto, são as castas que estão aqui neste vinho. Bem, como podem ver, a nível de cor é uma cor muito ligeira. Isto também pode ser algo para vos explicar que se tivermos aqui uma cor um bocadinho mais ligeira, quase translúcida, quer dizer que provavelmente o vinho é novo e podemos associar isso, se não soubermos, se não tivermos acesso à garrafa e às suas características. A nível aromático, é um vinho bastante aromático devido às castas. Aqui é um blend, mistura de castas muito usual na região, o Arinto e o Fernão Pires. Normalmente o Fernão Pires tem a parte mais floral, mais frutada, nem sempre, ou muitas vezes, não tem uma capacidade de ter mais acidez, alguma frescura, mas conseguimos ter essa frescura, essa acidez através do Arinto. Por isso é que são duas castas que se casam muito bem e dão bons exemplos e um excelente vinho. Aqui temos as notas do Fernão Pires. Isto é quase como, neste vinho, eu costumo dizer, é quase uma divisão de tarefas. O Fernão Pires está mais presente no aroma, para chamar mais a atenção, para dar esta dinâmica e esta exuberância aromática, e depois no sabor vamos ter a frescura, a acidez, vamos salivar um bocadinho mais, vamos ter a frescura do vinho associado muitas vezes ao Arinto. Por isso, vou experimentar. É sempre um vinho seco, com alguma frescura. Nota-se também um pouco do Fernão Pires no sabor, mas acima de tudo é
a acidez característica também da casta Arinto. O segundo vinho, Chão de Urso, Reserva 2019, temos Arinto, Fernão Pires e Moscatel. A casta Moscatel aqui, não se assustem, não vai dar uma componente doce, antes pelo contrário, mas é uma casta que pode ser importante para chamar a atenção a nível aromático, ou seja, o aroma vai ter um aroma um bocadinho diferente e que poderá ser um pouco mais evidente. A cor não altera muito, como podem ver. A nível aromático, e aqui sim, sente-se aqui o floral e frutado da Fernão Pires, associado também aqui a umas notas mais citrinas, mas quase como que flor de laranjeira, algo associado também à moscatel. Está aqui um aroma bastante intenso. E depois no sabor, o Arinto vem ao de cima, dando aqui a tal frescura. É quase uma conjugação de 3 castas, 2 um pouco mais aromáticas, uma menos, mas aqui a casta Arinto tem esta capacidade de transmitir frescura e acidez. A nível de sabor, depois, muita acidez, muita frescura, e são 2 vinhos que podemos dizer que são ótimos para começar uma refeição com os amigos, sempre, atenção, sempre depois de termos liberdade depois da pandemia, mas são 2 vinhos para se começar como aperitivo, para petiscar, ou então num dia de piquenique, levar para um piquenique, ou até, porque não, para a piscina, para a praia ou para uma esplanada. Por isso são vinhos muito elegantes, muito fáceis de beber, muito fáceis de degustar e que podem ter alguns petiscos, mas se forem bebidos sozinhos também não há qualquer problema, porque são bastante agradáveis. A seguir vamos para Valparaíso, Abaladiço, de seu nome, e é um vinho que tem como casta principal a Fernão Pires. Aqui é chamado a casta principal da região do Tejo, e aqui em particular nesta zona do concelho de Azambuja, a casta Fernão Pires tem um papel fundamental, porque é uma das castas que, de certa maneira, é uma das mais plantadas, mas também é base de quase todos os vinhos, tem um pouco de Fernão Pires. Neste caso, falamos num Fernão Pires 100%, como podem ver, a cor também não diverge muito das anteriores, mas a nível aromático conseguimos sentir não tanta exuberância, porque aqui estamos a falar de uma casta só, apesar de eu ter dito que o Fernão Pires é bastante floral e frutado, mas neste vinho é fruto de ser sozinho, como não tem nada de competição, digamos assim, é um aroma muito suave e muito elegante. As notas florais encontram-se aqui sempre presentes e eu só pelo aroma podia dizer que é um vinho para esplanada, piscina, para praia, mas eu acho que este vinho é um pouco mais do que isso. É um vinho que precisamos, se calhar, de alguma comida, de alguma gastronomia, ou então aqueles finais de tarde, quando chegamos a casa e tomar um copo com alguma estrutura, poderá ser este um bom exemplo para o fazer. A nível de sabor seco, a tal acidez está aqui, estamos aqui a salivar, a produzir saliva devido à tal frescura, mas também é um vinho que fica um pouco mais tempo no sabor. É um vinho que, por isso, como há pouco estava a dizer, precisa de algum petisco, alguma companhia, mas também, se for alguma parte gastronómica, alguns pratos grelhados podem funcionar bem. E a seguir, vamos para um vinho muito especial, e eu já vos digo que especial não por ser melhor ou pior do que os outros, mas é um vinho feito de uma maneira diferente que, como muita gente antigamente fazia. Quinta da Lapa, feito da casta Fernão Pires, mas tem aqui o nome de Fernão Pirão. E porquê Fernão Pirão? Porque os termos que nós
procuramos na história, leva-nos a associar, e os relatos que estão associados também a isso, a um vinho branco que se bebia como um tinto. Como podem ver, é uma cor um pouco mais carregada. Sendo uma cor mais carregada, quer dizer que houve aqui outro tipo de processo. Só pela cor, nós podíamos dizer que provavelmente é um vinho mais velho, porque teve mais tempo e foi ficando com uma cor mais carregada, mas estamos a falar de um vinho de 2019. Então, como é que isto funciona? Porquê que é o Fernão Pirão? As uvas são apanhadas um bocadinho mais tarde, sim, mas depois existe um contacto pelicular entre o vinho, neste caso o sumo, antes de ser vinho, o sumo, o mosto, e a película. Para quê? Para fazer uma extração, para haver um contacto, para ganhar um pouco mais de aromas, mais de cor, mas também ganha, de certa maneira, algum tanino. E eu depois já irei explicar o que é que são os taninos do vinho quando chegamos aos vinhos tintos. E ficamos com um aroma e um sabor um bocadinho mais intenso. Então, como há pouco referi, é um branco que se via como um tinto, porque é um branco que tinha uma capacidade muito mais parecida com um tinto devido à cor. E antigamente era uma cor um bocadinho mais carregada do que esta. A nível aromático, vamos a falar da Fernão Pires, a Fernão Pires apanhada um bocadinho mais maduro. Temos aqui notas de fruta madura, pensem em frutos de árvore, pêssego, damasco. Temos também aqui algumas notas, quase que faz lembrar algumas notas de mel, mas não vai ser doce, está bem? É um vinho seco, tem esta capacidade aromática um bocadinho mais intensa, o toque floral também, flores um bocadinho mais intensas também, mas não vai ser doce. Isto é fruto do quê? Da uva ser apanhada um pouco mais tarde do que o habitual. E depois no sabor tem a tal acidez, é seco, não se esqueçam, é seco, acidez, mas também tem alguma estrutura, isto é, fica mais tempo, o seu sabor fica muito mais tempo na boca depois de ser bebido, porque tem muito mais densidade e muito mais estrutura. Este é talvez um dos vinhos que podemos bebê-lo sozinho. Eu acho que o vinho aqui não tem que estar sempre na mesa, pode ser fora da mesa, ao final da tarde, a meio da tarde, com os amigos, com alguns petiscos, estivemos até quase a lanchar, com alguns queijos, alguns com de pasta dura, coisas mais estruturadas, pode funcionar muito bem, mas também funciona muito bem com pratos assados no forno, neste caso peixes ou carnes, e até é um bom exemplo para o verão de termos carnes grelhadas com um vinho branco, neste caso é um branco de curtimento, um orange wine. Também devo-vos dizer que os relatos que nós fomos à procura a nível histórico, provavelmente a casta Fernão Pires é talvez a casta mais antiga que se utilizou para fazer vinhos de curtimento e vinhos orange wine, que está muito na moda atualmente, em que toda a gente faz. Por isso, esta casta talvez fosse a primeira, ou foi quase certeza a primeira, a ser feita neste estilo de vinho, que é um orange wine ou um vinho de curtimento. Outro dos vinhos que está um pouco também numa tendência que eu costumo dizer moda, mas é uma moda que vai ficar, é os rosés. Como podem ver, Terra Silvestre é um castelão 100%, é casta castelão 100%, e o rosé é quase translúcido. Isto é a tendência que nós temos para os rosés. É algo que já se encontra no mundo inteiro, principalmente as regiões mais reconhecidas por fazer rosé já têm esta capacidade. E o que é que isto transmite? Esta cor transmite alguma frescura, alguma simplicidade e, acima de tudo, frescura e acidez. Isto é um vinho que é ideal para se beber provavelmente mais no verão, na primavera ou no outono. Se calhar no inverno pode funcionar como um aperitivo antes de começar a refeição. Em vez de termos outra bebida, podemos utilizar o rosé, mas acima de tudo é um rosé que cativa pela cor,
A nível aromático é muito ligeiro, faz lembrar algumas notas de frutos vermelhos, mas fruta vermelha, mas verde, quase como que aqueles morangos do início da época, as ameixas ou até a framboesa, ligeiramente acídula. É mais nessa componente aromática do que uma componente mais frutada e de apanhar a uva mais madura. E depois no sabor, mantém um perfil muito parecido com os vinhos brancos, a tal acidez e a tal frescura aqui bem equilibrada com as notas frutadas do Castelão. Tem uma mais-valia para mim também, além das outras, mas esta é a gradação alcoólica, é um vinho com uma graduação alcoólica mais baixa, tem 12 graus, fazendo com que seja uma ótima escolha para se beber no verão. Podemos beber um bocadinho mais à vontade, que não corre bem. Se calhar um copo ou dois, 3, talvez, mas é um vinho bastante fácil de se beber no verão. Pode ser sozinho, sim, mas também acho que é um vinho para acompanhar aqueles pratos, aquelas saladas, o marisco, peixe grelhado que se consome no verão. Passamos aos tintos. Então, antes de passarmos aos tintos, acho que é importante referir que quase todos os vinhos têm uma base de Fernão Pires, acho que isto é importante. Os 4 brancos, o rosé é um rosé feito com a casta Castelão, que é outra casta que na região também é muito importante, não é só aqui nesta região do Tejo, no concelho da Azambuja, noutras regiões também é, mas aqui pode-se tornar novamente uma casta bastante precisa. Antigamente utilizavam o Castelão demasiado, ou seja, produziam muito, gostavam mais da quantidade em vez da qualidade, o que faz com que o Castelão não seja amado por todos. Atualmente, quem já está a fazer Castelão, falo com muita qualidade, com menos quantidade, com mais qualidade, fazendo com que os vinhos sejam melhor apreciados. Por isso, também tomar atenção a esta casta, que se calhar vai dar cartas no futuro no concelho da Azambuja. Fechando um pouco nos brancos, a casta Fernão Pires está aqui bem marcada. E volto a frisar, é a casta rainha da região, é aquela que toda a gente deve ter atenção e, se possível, e se quiserem oferecer um vinho aos vossos amigos, aos vossos pais, aos vossos chefes, porque não, ou com quem trabalham, desta região, devem-no fazer sempre onde uma das castas nos brancos seja a Fernão Pires, porque tem uma identidade muito própria. Passando agora para os tintos. Nos tintos vamos ter, é uma região que durante muito tempo foi utilizado castas que se calhar não eram as melhores, não eram aquelas que estavam mais ligadas ao terroir. Utilizou-se muita coisa, se calhar sem muita qualidade. Entretanto, houve uma mudança, as castas internacionais apareceram bastante nesta região. Há relatos que dizem que a casta Cabernet Sauvignon, vinda de França, principalmente de Bordeaux, foi plantada aqui na região do Tejo, sendo as plantações mais antigas de Portugal a Cabernet Sauvignon, mas também temos outras, como a casta Syrah, a Cabernet Sauvignon, aqui são as duas que se utilizam com uma maior notoriedade, fruto do que ganharam lá fora, mas que também se adaptaram muito bem à região. No concelho da Azambuja temos ótimos vinhos brancos, como vocês puderam constatar, mas também os tintos, são tintos onde as uvas precisam de aguentar, de certa maneira, em algumas zonas, um calor, e que muitas vezes pode ser um calor um bocadinho mais extremo do que o habitual. Por isso, seja a casta Cabernet, seja a casta Cabernet, seja a casta Syrah, são castas que podemos utilizar e são a base de quase todos os vinhos. Existe também outra casta que vai começar a dar cartas neste mesmo concelho e já na região, que é a casta Alicante Péché. Apesar de ter um nome francês, é uma casta portuguesa, já está há mais de 100 anos em Portugal, por isso nem os franceses já a conhecem e nós gostamos muito dela, por isso mantemos aqui com muito gosto. O primeiro vinho é um vinho
de alcoentre, a adega da horta, e a casta é Syrah. Como há pouco referi, muito Syrah, muito Cabernet, que são as castas que também podemos aqui utilizar. Uma cor um pouco mais carregada. Se tiverem dúvidas quanto à cor, podem sempre associar a cor de frutos vermelhos, a cor de cereja, de framboesa, de ameixa, por exemplo, para ter uma ideia. Okay? A nível aromático, estamos sempre a falar na casta Syrah, no geral, estamos sempre a falar de vinhos com uma capacidade aromática entre os frutos vermelhos e as notas especiadas, que por vezes podem chegar às notas de cacau. Isto faz parte da casta. A casta Syrah é assim, tem estes aromas. Agora, não quer dizer que tenhamos esses aromas todos em todos os vinhos que provamos da casta Syrah. Depende do terroir. Se calhar há regiões que têm um bocadinho mais de calor, conseguimos chegar à parte do especiado e do cacau. Há outras que se calhar não têm tanto calor suficiente, ou o terroir não permite, por alguma razão, e se calhar não têm essa capacidade. Por isso é importante que percebam que se provar um Syrah de outra parte do Tejo, não tem que ser igual àquela que estão a provar no Concelho da Azambuja. Cada caso é um caso, cada vinho tem o seu ADN, digamos assim, e o terroir também são diferentes. Então, neste caso, o que é que encontramos? As notas de fruta vermelha, notas frutadas, um pouco de especiado, fruto também da região. Esta é uma zona também um bocadinho mais quente, apanha um bocadinho mais de calor e a uva também amadurece um bocadinho mais. A nível de sabor, então, seco, e aqui sentimos a tal adstringência. O que é a adstringência? A adstringência não é mais do que uma sensação causada pelos taninos. E, como há pouco vos disse que ia falar dos taninos, os taninos não é mais do que um composto antioxidante e desinfetante que faz parte dos vinhos. Pessoalmente, faz parte mais nos vinhos tintos. Não quer dizer que os vinhos brancos não o tenham. Os taninos encontram-se também nas películas, na casca das uvas. Então, existe sempre taninos, seja nos brancos, rosés ou tintos. Só que o grau de percentagem é muito maior nos tintos ou nos rosés, em detrimento dos brancos, porque o contacto com a película é sempre maior nos tintos e também nos rosés, tendo em conta a cor que se quer. Nos brancos, a película já não é tão usada, tão concentrada, e também quando é uma temperatura muito baixa que não retira nem vai dar muita intensidade. Então os taninos não é mais do que um composto antioxidante, desinfetante, mas acima de tudo antioxidante, que nos provoca tal adstringência, que é dada com a sensação de boca encurtiçada. Por vezes temos uma boca mais encurtiçada, quer dizer que tem uma maior quantidade de taninos. Se tivermos menos intensidade desse encurtecimento, se calhar temos uma menor quantidade de taninos. Este é um vinho bastante agradável, é um vinho que, e eu agora vou referir as temperaturas do vinho, não referir nos brancos, porque normalmente toda a gente já sabe mais ou menos, e no rosé, mas nos tintos eu penso que é importante que devem servir os vinhos entre os 14 e 15 graus. Como? Coloquem o vinho no frigorífico 2 ou 3 horas antes de provar, para baixar a temperatura, para sentir os aromas e os sabores, porque senão, se vamos prová-lo sempre a de 20 graus, a 18, 20 graus, vamos sentir muito calor, vamos sentir mais o álcool e algumas sensações que não são aquelas que queremos usufruir do vinho que temos. A seguir, vamos para Val de Fundo. Aqui é uma mistura de Touriga Nacional, Syrah e Alicante Pêché. É um vinho também de alcoentre. Como podem ver, é uma cor um pouco carregada. Aqui temos uma casta Alicante Pêché, que eu há pouco referi, e a Alicante Pêché é uma casta tintureira. O sumo da sua uva, o sumo da uva de Alicante Pêché é vermelho, por isso dá uma cor mais carregada. Aqui é quase uma cor violeta, se me permitem utilizar esta expressão. É uma cor mais carregada, quer dizer que fruto do quê? Da casta utilizada, mas também da região, que é uma região um pouco mais quente, tendo em conta a casta Cabernet e a casta Syrah.
E aqui os aromas já não são tão fáceis como na casta Syrah. Aqui neste caso temos aqui diferentes características, diferentes aromas, tendo em conta também as 3 castas que temos. Temos aromas desde os aromas a frutos vermelhos, alguma especiaria, mas muito mais frutos vermelhos. E depois, a nível de sabor, consegue-se sentir esta estrutura. Seco, bons taninos, ou seja, os taninos estão aqui, não estão a atrapalhar muito e não ficamos tanto com a boca encurtiçada. Sentimos o frutado e é um vinho fácil de degustar. É um vinho que se adequa para se beber com pratos que podemos servir ao almoço, coisas mais suaves, nada de muito elaborado. A seguir vamos para Alma do Tejo, Premium Unoaked 2018. É também, eu penso que é também Syrah Cabernet, da região da Aveiras de Cima, e é Unoaked porque não foi estagiado em barricas, ou seja, não passou pela madeira para ganhar mais intensidade e mais estrutura. Estes vinhos, como os anteriores, e este em particular, tem sempre uma cor bastante carregada, fruto do quê? Da sua juventude e também da maceração, ou seja, o contacto com a película que é dado antes da fermentação no mosto, ou seja, que é o mosto não é mais do que o sumo de uva em contacto com a película, com a grainha e, às vezes, com um pouco de engaço, para ganhar mais aromas e sabores, mas também ganha um bocadinho mais de cor através das películas. E a nível aromático aqui, sente-se um pouco mais do Cabernet. Normalmente o Cabernet Sauvignon, por vezes, tem uma componente que lhe dá um toque mais de pimento vermelho, quase que pimento vermelho assado. Isto pode parecer um bocadinho estranho, mas porque é que está aqui o assado? É porque é o pimento, mas muito maduro, quase queimado pelo sol, digamos assim, quando é apanhado mesmo muito maduro. E é esta sensação que dá, que normalmente encontramos em alguns vinhos onde o Cabernet Sauvignon também se encontra. Este é talvez o vinho dos 3 até agora o mais intenso a nível de Cabernet, mas para quem gosta, acho que é bastante agradável. Mesmo para quem não gosta de pimentos vermelhos, isto não é assim tão assustador, está bem? Não quer dizer com isso que agora não o devem provar, antes pelo contrário, mas sente-se essa sensação, porque depois no sabor não se vai sentir nada, está bem? Este é daqueles vinhos que se sente um bocadinho mais taninos, ou seja, a adstringência está aqui bem presente. É um vinho que mastigamos, tem esta estrutura e que se calhar precisa de 2 coisas. Um copo grande, para que ele possa respirar, mas também alguns pratos para acompanhar para que se consiga equilibrar da melhor maneira. Mas são todos eles com Cabernet Sauvignon e Syrah, este aqui só Syrah, este aqui Cabernet, Syrah e Alicante, este aqui Cabernet e Syrah, mas aqui o Cabernet está um bocadinho mais visível do que os outros, do que o outro anterior. E agora vamos para Cabeça da Caldeira, também Syrah e Cabernet, um blend bastante usado aqui, como eu vos disse no início, quando falámos dos vinhos tintos. Cor quase que não difere das outras, é sempre a mesma cor, fruto dessa maceração, dessa maturação da uva. E aqui um bocadinho mais equilibrado, ok? O Syrah, nota-se aqui a fruta vermelha, o especiado, associado, mas também a nota de Cabernet, um ligeiro Cabernet, um bocadinho de pimento vermelho aqui bem presente, que dá aqui um aroma um bocadinho diferente do que tivemos nos 3 primeiros tintos, mas que é bastante agradável. E, fruto disso, sentimos aqui um bocadinho mais de
a astringência. Ficamos com a boca mais encurtiçada, a boca está aqui mais presente, mais intensidade, e é um vinho que, se o anterior também tínhamos dificuldade em mastigar um bocadinho mais, este aqui ainda sentimos igual ou um bocadinho mais do que o habitual. Mas são vinhos que precisam de crescer. E como é que eles crescem? Crescem na garrafa com algum tempo, ou então, vamos imaginar que não queremos guardá-los porque queremos é bebê-los já, colocar num copo grande, ou até mesmo decantá-los. Ou seja, neste caso a palavra decantar é porque não vamos utilizar um decanter é uma garrafa mais abaulada para ele respirar, e por isso devemos fazê-lo em vinhos mais jovens, porque são vinhos que têm uma capacidade aromática muito maior. Então, se eu virar para um decanter, vai ser muito mais fácil, eles aguentam mais e conseguimos ter o vinho pronto a ser bebido. Isto às vezes acontece quando íamos aos restaurantes, ou mesmo na nossa casa, quando abrimos uma garrafa de um vinho novo e no final da refeição dizemos: epá, agora é que ele está bom, mas já acabámos a refeição. Então, o que é que nós podemos fazer? Passar estes vinhos novos, que estão assim um pouco fechados, um bocadinho, que é fruto da sua irreverência, da sua juventude, em que podemos, e eu ainda estava aqui a tentar sentir se há uma evolução, mas não, se calhar melhorávamos colocando num decanter, oxigenando, para libertar os seus aromas, para que ele se tornasse mais agradável mais rapidamente. Por isso, é uma das formas também, a decantação, sim, é feita para vinhos velhos, se tiverem uma rolha completamente estragada e com muito pé, mas se não o tiver, não decantem os vinhos velhos, porque são vinhos que precisam de tempo, estiveram fechados durante, se calhar, em alguns casos, 20 anos, e se estiveram fechados 20 anos, se calhar não estão nas melhores condições no primeiro impacto. É quase como nós, se estivermos a ter uma reunião chata durante 2 horas, quando saímos, também não estamos muito simpáticos. Precisamos respirar, precisamos de apanhar ar, e depois, sim, voltamos ao mesmo. Aqui o vinho é a mesma coisa. Não se esqueçam que é um ser vivo, e por isso, ter fechado 20 anos, ou 15 anos, ou 10, se calhar precisa respirar. Respirar aonde? Sempre no copo, se possível. É uma respiração, o oxigênio entra mais lentamente, não tão abruptamente como se fosse num decanter, e precisamos sempre de ter paciência para os vinhos tintos, está bem? Mais antigos. Por isso, não se esqueçam, esses vinhos devem ser bebidos, sim, se tiverem muitos sedimentos, podem decantá-lo, mas mesmo que se tiverem muitos sedimentos, não o decantem, sirvam para um copo e esperem. Deixem-no estar ali durante 5, 10 minutos e vão ver que ele vai evoluir e vai dar aromas e sabores totalmente diferentes. Este é o contrário. Devíamos precisar aqui de uma oxigenação, passar para o decanter para ele abrir, para ficar mais fácil, mais rapidamente, para não termos que esperar tanto tempo. Agora temos todo o tempo do mundo, mas de qualquer maneira, acho que para aproveitar melhor o vinho, o melhor é passar para um decanter ou para um copo maior para ele também abrir. Caso não tenham um decanter em casa, escolham o copo maior que tenham e coloquem um bocadinho e depois agitem, não agitem muito à bruta, porque senão pode correr mal, mas de qualquer maneira tem uma área maior de contacto com o ar, facilita de certa maneira a evolução mais rápida dos aromas desse vinho que é novo. E por fim, acabamos na Zambuja, Quinta de Valfornes, Cabernet Sauvignon. É aqui que estão o Valfornes. Os relatos que temos acesso dizem-nos que as vinhas mais antigas de Cabernet encontram-se na Valfornes, ok? É uma quinta histórica e o Cabernet é talvez a casta com mais renome na casa, digamos assim. Fruto disso, ser as vinhas um bocadinho mais velhas do que todas as outras e também de ser o Cabernet quase ser plantado ali pela primeira vez em Portugal na Quinta de Valfornes. É um vinho que é monocasta, neste caso temos o Cabernet Sauvignon. É um vinho que tem as tais notas do Cabernet, os pimentos vermelhos, mas também tem um bocadinho de fruta vermelha, um pouco de especiado, mas acima de tudo sente-se a casta, cheira à casta, devia cheirar à casta, ou seja, tem aqui os pimentos, tem aqui os frutos vermelhos. A nível de sabor,
seco. Os taninos aqui com alguma secura. Este é um vinho que passou um pouco o estágio pela madeira. Sente-se aqui a madeira na boca porque dá também uma maior intensidade de taninos. Ficamos com a boca um bocadinho mais seca, mas de qualquer maneira é um vinho que ótimo para se beber já, mas se pudermos guardar, acho que não perderíamos nada. Por isso, no Concelho da Azambuja, e quem quiser conhecer os vinhos do Concelho da Azambuja, consegue conhecer por estes que estão aqui. Há muito mais do que estes. Este foi uma escolha feita para hoje. De qualquer maneira, para quem gosta de brancos de esplanada, brancos fáceis de beber, os dois primeiros. Um branco com alguma identidade, o Abaladiço. Depois o Quinta da Lapa, um vinho de curtimenta, o Fernão Pirão, casta Fernão Pires, mas com o termo Fernão Pirão. É um vinho muito, muito bom da região. Um rosé descontraído. E depois tintos, que se calhar são ótimos para se beber sozinho, se calhar sempre com um petisco, mas também ganham muito mais se forem acompanhados à mesa com pratos típicos da região. Espero que tenham gostado, espero que provem agora os vinhos da região e para o ano esperamos estar todos juntos no Avinho presencialmente.